Olá pessoal, temos aqui um exercício, tá? Um exercício de álgebra, tá? Onde ele trouxe aqui um pouco de física, né? Então nós temos o seguinte, vamos ler o problema. A potência elétrica lançada no circuito por um gerador é expressa por P igual a 10I menos 5I ao quadrado, em que I é a intensidade da corrente elétrica em amperes. Calcule a intensidade da corrente para que se possa obter a potência máxima do gerador. Então esse é o tipo de exercício que a gente resolve facilmente usando derivada, tá? E derivada também, nessas situações, ela é bem simples, tá? Então aqui a gente vai usar uma introdução de derivada, tá? Algo muito simples, muito superficial da derivada. Então, se a gente lembrar, né, lá na fórmula do sorvetão, né, eu tenho lá S igual, né, espaço em função do tempo, é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Então, essa aqui é a famosa fórmula do sorvetão. Se a gente derivar essa fórmula, que foi o que a gente aprendeu, tá? Para a gente chegar na fórmula da velocidade, tá? Então, a gente vai ter aqui, tá? Uma notação da derivada, tá? Bem simples. Essa notação de Newton, né? Que é uma caspeta aqui, né? Eu vou fazer que a derivada desse tem, então a derivada desse, né? Então, eu estou derivando em relação a t, tá? Então, somente onde tem t, deixa eu fazer a anotação, somente onde tem o tempo, tá? É que eu vou aplicar essa regra, né? Então, aqui vai ser o seguinte, bom, onde não tem t, vira zero. Aqui é zero, mas aqui a regra é o seguinte, aqui é como se a gente pensasse em exponencial. Tá? Então, deixa eu abrir um parênteses bem rápido aqui. Por exemplo, se eu tenho x ao quadrado, tá? Se eu tenho uma determinada função x ao quadrado, então se eu derivo ela, né, f de x ao quadrado, como que é a regra? A regra é, esse 2 escorrega, tá? Esses 2 escorregam para cá, e aqui em cima é 2 menos 1. Então, ficou 2x. Então, vamos no outro exemplo. Ó. F de x é igual a x ao cubo. Olha lá, então eu vou fazer a derivada dessa. A derivada, a notação de Newton aqui, que é a caspeta. Então vamos lá, então esse 3 cai, olha lá, 3x, e aqui em cima o que é? 3 menos 1. Então vai ficar 2. Tá bom? Então olha só. Então assim como, eu não vou nem escrever mais, bom, vamos lá, a função de x, tá? Então vamos lá. Vamos fazer x à quarta, tá bom? X à quarta. Como vai ficar a derivada desse daqui? Ó? Vai ficar isso daqui, ó. 4x a terceira. Tá? Então, vamos dar um exemplo. Agora, se eu tenho... aqui eu estou derivando, lembrando, né? Lembrando aqui, muito importante, a gente está derivando aqui em relação a x, né? E x está aqui, né? Eu estou falando de x. Agora, quando não tem x, ele vira zero. Tá? Então, isso daqui é uma regra bem superficial da derivada, que a gente usa, né, no segundo grau, e que resolve muito problema da gente. Então, isso é importante, tá? Não se preocupe em entender isso agora, tá? Mas apenas essa regra, porque vocês vão entender isso no terceiro grau. Então, ficou aqui, ó. Então, a derivada de uma constante, porque esse cara aqui é uma constante, né? É um espaço inicial, é zero. Então, eu vou cortar o zero aqui, ó. Então, aqui eu tenho, né? Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho o t, né? A minha função está em função de t. Então, o que vai acontecer? Aqui vai sobrar, o meu t vai cair, então vamos fazer aqui, ó, nesse caso, né? Ó, o que vai acontecer com v vezes t? O que eu tenho aqui? Aqui eu não tenho 1, então vamos por aqui, ó, f de x, tá? Vamos lá, então, f de x, só fazer esse recorte, né? Então, o que vai acontecer? Se 1 não cai para cá, cai. Então, se 1 cai para cá, multiplica velocidade inicial, e aqui não vai ficar t, e aqui não é 1 menos 1? 1 menos 1, opa, falei uma coisa e escrevi outra. Aqui não é 1 menos 1? 1 menos 1 é 0. Então a derivada vai ficar o quê?
vai ficar 1, que não precisa aparecer, V, o t elevado a zero, t elevado a zero que é 1. Então o que vai sobrar no final? Vai sobrar V0. Tá bom? Vai sobrar V0. Beleza. Então vamos continuar aqui, ó. Então a derivada, então aplicando a derivada nesse cara aqui, vai sobrar o quê? Né? O t vai ficar 1 menos 1 e 5, vai ficar V0. Mas, e como vai ficar a derivada aqui? O 2 cai, 2a t 2 menos 1, né? Sobre 2. Pronto, agora a gente continua aqui na derivada, né? Na derivada da fórmula aqui do sorvetão. Esse 0 não precisa mais aparecer, então vai ficar V0 mais esse 2 quarto com esse, vai ficar A, T, 2 menos 1, 1, então vai ficar T. Então, ó, esse cara aqui, na verdade, né? A derivada do espaço em relação a T é a velocidade. Então aqui vai ficar velocidade mais AT. Então, essa daqui é a famosa fórmula do vovô ateu. Tá bom? Então, o que a gente fez? A gente usou derivada, tá, para chegar nessa fórmula. Assim como se você usar a derivada de novo e assim você vai. Tá? Foi muito utilizado e aqui de uma forma bem simples. Então, eu fiz esse parênteses só para lembrar, né, desse assunto que o professor deve ter explicado, mas agora a gente vai voltar nessa função. Ó. Então, a sua função é o quê? É P. Vamos até colocar aqui, ó, né, P em função de I, que a potência é igual a 10i menos 5i ao quadrado. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que derivar isso aqui. Então, eu vou fazer P de I, a notação de Newton, que é aspas. Então, eu estou derivando esse cara em relação a I. Então, aqui, se está em relação a I, ó, onde tem I, eu tenho que aplicar aquela regra do escorrega e depois faz o expoente menos 1. Então, vamos lá, o expoente aqui é 1, não é? Então, ele vai escorregar, tá? 1 vezes 10, 10. E o I, né? O I aqui vai ser 1 menos 1. Tá? Então, vamos fazer assim. 5. Opa, vamos lá de novo aqui, ó, que eu pulei. Então, ó, o 2 escorrega, então vai ficar 2 vezes 5. I elevado a 2 menos 1. Vamos ver como é que vai ficar isso. Ó. Então, a derivada da potência em I vai ser o quê? Aqui vai ser 1 menos 1 vai dar 0, então vai dar 1 aqui. Então vai ser 10 menos 2 vezes 5, 10. 2 menos 1 dá 1. I elevado a 1, que pode deixar só I. Então, a nossa derivada ficou isso daqui, ó. Tá? Então, agora eu vou explicar por que a gente faz a derivada. Né? Por que a gente precisa usar a derivada? Porque é o seguinte, eu até desenhei aqui a cara da função, tá? A cara dessa função. Então, vamos pôr aqui, ó, P de I, 10i menos 5i ao quadrado. Então, essa função. Quando a gente deriva a função num determinado ponto, o que acontece? A gente está procurando, tá, a inclinação, tá, da tangente. A gente está procurando a inclinação da tangente naquele ponto. Então, nessa situação o quê? A gente precisa encontrar o quê? A gente precisa encontrar esse ponto aqui máximo. Porque ele fala aqui, ó. Ele fala aqui, ó, potência máxima. Então eu preciso encontrar aqui, porque aqui é o eixo Y, aqui é a minha potência, tá? É a minha potência. Então eu preciso encontrar esse ponto aqui. Quem que é esse ponto aqui? Quem que é esse número aqui? Tá? Então, eu desenhei aqui a função. A gente nem precisa saber desses números aqui, mas eu preciso encontrar o quê? O ponto máximo dessa função, que é quando ele projeta aqui, ó. Como que eu encontro o ponto máximo dessa função? Eu encontro o ponto máximo dessa função quando a minha derivada ela está nesse ponto. E a minha derivada ela é 0. Tá? Então é assim. Por enquanto vocês podem entender que é uma regra. Então a minha derivada ela vai estar assim, na horizontal. Tá? A inclinação dela é 0, por isso que ela é 0. Né? Então a gente vai fazer o quê? Eu vou procurar meu ponto da minha derivada, que é 0. Porque esse ponto 0, ele vai encontrar o meu máximo dessa função aqui. Ó. Né? Porque o ponto máximo da minha função é esse aqui.
Então, por exemplo, se eu olhar para esse cara aqui, essa derivada não é zero. O único ponto dessa função que essa derivada é zero é esse ponto aqui. Porque é o único ponto que essa tangente ela vai ficar horizontal, totalmente horizontal e com uma inclinação zero. Então, sabendo disso, né, isso se vai usar, essa ideia se vai usar para todos os problemas de maximização ou minimização. Então, o que a gente vai fazer? Se a minha derivada de π é zero, a gente vai fazer? A gente vai substituir zero aqui. Então, zero é igual a 10 menos 10i. E agora eu passo 1 para lá, né? Vai ficar 10i, que é igual a 10. I vai ser igual a 10 sobre 10, né? Que é igual a 1. Opa! Que é igual a 1, né? 1 ampere. Então a ideia é essa, tá? Então a gente utilizar esse conceito inicial, introdutório de derivada, tá? Que tem essa regra, né? Essa regra que eu expliquei, que é bem simples, tá? Não vai passar disso, tá? As funções não vão passar de equações de segundo grau, tá? Terceiro grau no máximo, aí, como eu dei o exemplo lá o exemplo que eu dei aqui do lado, x ao cubo, tá? Não passa disso. E é dessa forma que você encontra o ponto máximo de uma função. Então ele falou, qual a máxima, qual é a potência máxima? Então aqui eu tenho, se aqui eu tenho o i, que é a minha corrente, né? Então eu tenho potência em função de i. A gente encontrou a derivada, que é igual a zero, que a derivada igual a zero é o ponto máximo da minha função. Então a gente encontrou aqui. Tá bom, pessoal? Então, espero que eu tenha sido claro aí. Qualquer coisa, podem mandar mensagem aí. Obrigado.